Boa noite, queridos irmãos do Centro Espírita André Luiz. É com muita alegria que cumprimentamos vocês nesta noite e agradecemos ao convite extremamente generoso e fraterno de todos os que compõem a casa, estimando que todos os que nos veem nessa noite possam se encontrar em paz. Que Jesus, na sua infinita bondade, possa abraçar cada coração nesta noite e reconfortar, fortalecer-vos a fé, na certeza de que tantos desafios que nos assolam e que nos batem à porta são desafios que nos fazem crescer profundamente. Que nós possamos manter o ânimo, a coragem e, sobretudo, a fé na amorosidade do Pai e na companhia tão fortalecedora e tão amiga do Mestre Jesus. Permitam-me, nesta noite, trazer algumas singelas reflexões a respeito da fé. Em tempos onde há tantas incertezas ao nosso redor, nunca se fez tão necessário e importante o exercício da fé. Era um sábado, como qualquer um. Nós nos encontrávamos no centro da cidade, precisamente na rua Barão de Penedo. Já aproximava-se de meio-dia e tínhamos pressa porque procurávamos, na ocasião, assistência técnica para que pudesse consertar o nosso relógio. Andávamos pela calçada de forma apressada, eu e meu esposo, quando na nossa frente, na mesma direção, no mesmo sentido em que nós íamos, um senhor que caminhava a passos mais lentos que os nossos. Eu, preocupada com a hora, tentei me desvencilhar naquele instante daquele senhor que estava à nossa frente e tentamos então nos colocar à direita, já que ele permanecia à esquerda, para que pudéssemos então ultrapassá-lo e andar numa velocidade que para nós era conveniente. Mas eis que quando nós nos dirigimos para a direita, ele também se dirigia para a direita. Então, nós recolhemos-nos na posição da esquerda e ele também, coincidentemente, também ia para a esquerda. Era quase como um balé de costas, quase como uma coreografia coordenada naquele instante, só que, para mim, naquele momento, não foi uma sensação muito agradável, porque eu tinha pressa. E aí tentei me desvencilhar mais uma vez daquele senhor e apressadamente, até um pouco, de certa forma irritada, tentar passá-lo à frente para que a gente pudesse seguir, preocupada que estava com o horário que se seguia. Mas só que ao ultrapassá-lo, algo me tocou e eu tive a vontade de olhar para trás. Eis que quando eu me viro para trás e olho aquele senhor, eu percebo que com a mão ele tateava, como se quisesse identificar o que tinha à sua esquerda, nas paredes que estavam à sua esquerda, e ele ainda se encontrava com os olhos abertos. Foi aí que eu percebi que ele tinha alguma alteração na visão. E aí um grande sentimento de enternecimento tocou meu coração. E aí eu falei para o meu esposo, vamos ajudá-lo? E aí nós retornamos. Toquei-lhe levemente o ombro e falei, Senhor, nós poderíamos ajudá-lo? Para onde o Senhor está indo? Eu percebo que o Senhor está tentando se apoiar, o Senhor não tem uma bengala. Também percebia que as suas vestes, apesar de bem vestidos, estavam algo sujas, amarrotadas. E ele dizia, oh, minha querida, acabei de vir de uma consulta médica. Eu tive diabetes, não tratei direito e ele acabou comprometendo a minha visão. Mas minha filha, eu tenho tanta fé em Nossa Senhora e em Deus que eu vou ter a minha visão de volta. Eu falei, mas o senhor foi para a consulta sozinho? Não tinha ninguém que eu pudesse acompanhar? E ele disse, oh minha filha, eu tenho um filho único. Mas hoje era o primeiro dia de trabalho dele. E ele me disse, pai,
eu queria tanto acompanhar o senhor, mas o senhor já sabe, as pessoas não costumam dar muito valor e não dá muita credibilidade a quem é jovem, ainda mais no meu primeiro dia de trabalho. E eu não sei como fazer, e ele disse: filho, pode ir para o seu trabalho, porque eu tenho certeza que Nossa Senhora vai mandar um de seus assessores para me ajudar. E eis, minha filha, que quando eu estava no consultório, aguardando ser atendido, conversando na recepção, uma moça que estava lá disse: mas o senhor, quando terminar a consulta, o senhor vai para onde? Tem alguém que vem apanhá-lo? E ele disse: não, minha filha, eu estou indo para o centro e de lá eu pego o meu ônibus para minha casa. Eu moro na região alta. E aí a senhora falou para mim: mas eu também estou indo para o centro. Eu posso deixar o senhor lá? O senhor diz mais ou menos onde fica e eu vou acompanhando o senhor. E aí, minha filha, essa senhora muito gentil me deixou aqui perto. E aí eu estava me dirigindo agora para a praça para apanhar o ônibus. E eu falei: nós podemos acompanhar o senhor? Aí ele: oh, minha filha, tá vendo como Nossa Senhora é maravilhosa? E fomos andando. E durante aquele percurso, aquele homem falava de uma pureza e de um exercício genuíno de fé. E as lições que ele dava a respeito da total entrega e de uma crença em Deus, em Nossa Senhora, que não passava por algo da racionalidade ou cognitiva, era algo que a alma trazia em plenitude. Mas eis que, caminhando devagar, conversando com ele, vendo aquela alma pura, tão devotada, tão entregue ao amor divino, quando nós nos aproximávamos da praça, era próximo da Praça Deodoro, me veio uma preocupação. Eu falei: tudo bem, nós vamos deixá-lo na praça, mas e depois? Como é que ele vai identificar qual ônibus certo a pegar? E aquelas preocupações foram tomando o meu pensamento, até que determinado momento do trajeto, antes de chegarmos à proximidade da praça, uma senhora que vinha na direção contrária para na nossa frente. Quando ela para, nós também paramos e ela de imediato fala: seu fulano, o que o senhor faz aqui? E ele dizia: quem fala comigo? E ela dizia: é fulana, sua vizinha. E ele dizia: oh, minha filha, estou aqui com esse casal jovem, enviado por Nossa Senhora para me ajudar, porque eu estou indo lá apanhar o ônibus para voltar para casa. E ela disse: oh, seu fulano, eu também estou indo para casa. Vamos que eu acompanho o senhor. Ele então toca-nos no ombro, busca as nossas mãos, toca de forma leve e diz: oh, minha criança, muito obrigada. Obrigado porque Nossa Senhora acaba de mandar mais uma assessora para me ajudar. Como Deus é maravilhoso. E seguiu. Eu e o meu esposo ficamos parados na calçada olhando aquela cena. Confesso que me recostei na pilastra de uma loja, já fechada, e chorei convulsivamente, porque aqueles poucos minutos com aquele Senhor foram capazes de me dar as maiores e mais belas lições a respeito do que seja a fé. Quantos de nós estudamos, ouvimos palestras, lemos mensagens trazidas pela espiritualidade, mas mesmo assim nos sentimos tão vacilantes em termos de fé? Qual é o verdadeiro sentido da fé? Como buscá-la, como adquiri-la, como fazê-la desenvolver dentro de nós? Refletindo sobre isso e sobre a grande dificuldade que ainda nós temos de nos mantermos vigilantes na fé e mantermos, sobretudo, diante dos vendavais das dificuldades,
a firmeza e a permanência na fé. Porque a fé, ela precisa ter o seu desenvolvimento, o seu aprimoramento, digamos assim, sobretudo nos momentos de dificuldade, porque quando tudo está bem, nós quase nem lembramos da fé. E nesses tempos em que vivemos, onde somos convocados quase que a uma prova de resistência, de fé, de esperança, de confiança irrestrita em Deus, nunca foi tão necessário exercitarmos em nós essa musculatura da fé, que até então nos parecia tão flácidas, tão pouco trabalhadas, exercitadas, porque estávamos tão distraídos com os nossos brinquedinhos do mundo. Sim, a nossa fé encontrava-se desidratada. Poucos de nós buscavam regá-la diariamente com as fontes sagradas da oração, da boa leitura, do exercício mental de compreender as faces misericordiosas e bondosas de Deus. Nesse sentido, nós lembramos de uma mensagem muito profunda deixada por Emmanuel no seu livro O Consolador. E aí, a respeito da fé, é feita a seguinte pergunta para Emmanuel: poder-se-á definir o que é ter fé? E Emmanuel nos responde: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei. Com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação pela dor e pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Nesse exemplo que trouxemos no início, nós, ao escutarmos aquela alma simples, abnegada, que não era dotada de grandes títulos do mundo, não tinha cargos importantes em nenhuma instituição religiosa, mas abraçava verdadeiramente essa certeza do amor de Deus e do amor de Nossa Senhora por nós. Todos os irmãos que lhe serviram eram chamados delicadamente por assessores de Maria. E a esse respeito nós entendemos uma fala que nos diz: Deus ajuda seus filhos através dos seus próprios filhos. Mas também compreenderemos a fala do Mestre Jesus quando nos dizia que conheceríamos os seus discípulos por muito se amarem. O exercício da fé é, sobretudo, uma fé viva e ativa. Não é uma fé estagnada. É a possibilidade de transformar a nossa fé em ação, em caridade, por exemplo. Mais adiante, Emmanuel vai nos dizer que, traduzindo a certeza na assistência de Deus, ela exprime confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina no coração, e significa a humildade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo relativamente ao faça-se no escravo a vontade do Senhor. É aquela entrega que nos fala, por exemplo, expressar que seja feita, Senhor, a tua vontade, não a minha. É a confiança de que tudo o que nos acontece tem uma providência,
tem um sentido, ainda que nós não possamos alcançá-lo. Mas quanto é difícil, Senhor, essa total entrega. Como é difícil lançar-se nessa escuridão sem saber o que temos à frente, apenas confiando na amorosidade do Pai. O convite é para que nós possamos exercitar cada vez mais a racionalidade, mas também a humildade e a afetividade, no sentido de deixar-se resignar diante das circunstâncias as quais não conseguimos dominar. Manter a fé acesa, viva, ardente, diante de circunstâncias dolorosas, doídas profundamente, circunstâncias às quais nós temos tantas coisas retiradas de perto de nós. Mas ainda assim, acreditar na amorosidade do Pai. Emmanuel nos convida ao exercício de uma fé que é ativa e que tem a ver, sobretudo, com vontade. Então, mais adiante, ele vai nos dizer que o ato de crer em alguma coisa demanda a necessidade do sentimento e do raciocínio, para que a alma edifique a fé em si mesma. Admitir as afirmativas mais estranhas, sem um exame minucioso, é caminhar para o desfiladeiro do absurdo, onde os fantasmas dogmáticos conduzem as criaturas a todos os despautérios, mas também inferir nos problemas essenciais da vida, sem que a razão esteja iluminada pelo sentimento, é buscar o mesmo declive, onde os fantasmas impiedosos da negação conduzem as almas a muitos crimes. Se nós não conseguimos, através do exercício da razão, entender que por trás, às vezes, da experiência da dor, de tudo aquilo que nos falta, de todas as circunstâncias que roubam, às vezes, as nossas esperanças, é aí, mais do que nunca, que nós devemos nos apegar à fé. Ela não é algo que se compra ou que se transfira de um ser para outro. Não é adquirido com hereditariedade, não é passado por osmose, por transmissão fluídica. É uma conquista íntima de cada um. Devemos analisar e observar as circunstâncias, as experiências da vida e nelas encontrar sentido, razão, objetivo diante da maravilhosa e perfeita pedagogia divina, ou andragogia divina, em se tratando das experiências humanas de nós, já numa fase adulta e do amadurecimento da razão. Ainda citando Emmanuel, que de uma forma tão profunda nos fala a respeito da fé, no seu livro Vinha de Luz, ele traz um título de uma mensagem cujo título é apenas Fé. E ele traz um destaque de uma fala de Jesus registrada por Marcos, no capítulo 4, versículo 19, que nos diz o seguinte: mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra que fica infrutífera. Sufocam a palavra que fica infrutífera. Mais adiante ele vai aprofundar a respeito disso, e a primeira frase de Emmanuel nessa mensagem Fé diz o seguinte: a árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. A árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Qual acontece na vida comum, o Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Não prescinde do esforço da criatura. Eis a parte que nos cabe. Qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento. Indispensável cogitar-se do trabalho de proteção,
auxílio, defesa. Estacadas, adubos, vigilância, todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento, a fim de que o vegetal precioso atinja os fins a que se destina. Que analogia, que metáfora linda que Emmanuel faz a respeito da fé como uma planta que precisa ser regada para gerar bons frutos. Nesse caso, ele compara com a árvore robusta que propicia frutos, sombra, consolo. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. Devemos fazer a nossa parte. A nossa fé ainda permanece incerta, invigilante, porque não há um esforço por trás de sua conquista. E Emmanuel ainda nos acrescenta: a maioria das pessoas admite que fé constitua milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Isso não corresponde com a realidade, porque seria um princípio de injustiça. Porque Deus haveria de conceder a auréola sagrada da fé robusta para alguns e para outros não? Porque tornaria alguns seres mais robustos na fé, mais dispostos e preparados a enfrentar os desafios, e outros mais frágeis, mais fracos. Não corresponde ao que a gente conceitua e concebe como justiça e amorosidade divina. Isso, contudo, é um equívoco, diz Emmanuel, de lamentáveis consequências. A sublime virtude é construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, como engenheiro e operário de si mesmo. Olha que profundo, nós vamos repetir. A sublime virtude, ou seja, a sublime virtude da fé, é construção do mundo interior, em cujo desdobramento, em cuja consequência, em cujo desenvolvimento natural, cada indivíduo, cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres, de parcerias com enganos e ambições inferiores, torturam o campo íntimo à maneira de vermes e malfeitores, atacando a obra. Vamos ler mais uma vez, porque isso tem um sentido muito direto com o que nós vivemos. Não é possível, não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres, de parceria com enganos e ambições inferiores, torturam o campo íntimo à maneira de vermes e malfeitores, atacando a obra. É como se Jesus, como se Emmanuel quisesse nos dizer e lembrar aquela frase do Cristo que nos dizia: não podeis servir a Deus e a Mamon. Porque quando as nossas inquietações, as nossas preocupações, as nossas energias estão voltadas para as ansiedades humanas, haveremos de minar as nossas vontades, as nossas forças, as energias sutis que alimentam fortemente a esperança e a fé, porque nos afastam desse sentido profundo. E aí Emmanuel nos diz que enquanto nos posicionarmos consumindo as nossas energias e com o olhar voltado plenamente para isso, nós fatalmente vamos ser corroídos, vamos ser sugados no sentido das nossas energias e das nossas vontades em relação ao alimento da fé. E aí ele fala: a lição do Evangelho é semente viva. A lição do Evangelho é semente viva.
o coração humano é receptivo, tanto quanto a terra. Mais uma vez ele nos traz uma analogia muito bonita a respeito do semear, do plantar, com o desenvolvimento da fé no coração humano, na nossa intimidade, na intimidade do ser. E vale destacar que Emmanuel também coloca, não só nessa mensagem como outras a respeito da fé, a respeito da importância da humildade. O Evangelho no capítulo 19, a respeito da fé, no tópico A Fé que Transporta Montanhas, já vai nos falar sobre a importância da humildade no desenvolvimento da fé. E humildade com o adubo que permite que se fertilize, que brote, que faça eclodir as boas virtudes e os bons sentimentos. Porque o orgulho é um dos obstáculos à evolução humana e, sobretudo, é um dos aspectos que neutraliza a fé e a caridade. E mais adiante, Emmanuel vai dizer que é imprescindível tratar a planta divina com desvelada ternura e instinto enérgico de defesa. Há muitos perigos sutis contra ela, quais sejam os tóxicos dos maus livros, as opiniões ociosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes do seu próprio autoexame. Então, nesse sentido, nós observamos a necessidade que Emmanuel coloca de buscarmos as boas fontes para nos alimentar em termos de fé. Nesse sentido, onde nós estamos, a maioria de nós nos encontramos reclusos, distanciados socialmente dos nossos contatos frequentes, às vezes com poucas alternativas de distração, de deslumbramento. Compete agora, mais do que nunca, o filtro das boas referências, dos bons conteúdos, das boas vibrações. Buscarmos as fontes certas para preencher e matar a nossa sede de paz, não com água salgada, a água salgada das ilusões, a água salgada da busca frenética pelos barulhos do mundo, pelas posses, pela riqueza vazia, mas buscarmos a fonte verdadeira, aquilo que profundamente nos alimenta o ser e que mata a nossa sede de paz e a nossa sede de fé. Aí, concluindo a mensagem, Emmanuel nos diz: ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isso é tarefa que compete a cada um. É tarefa que compete a cada um. Diante dessa passagem, desse exemplo que nós trouxemos, daquele irmão que nos tocou profundamente, ainda que a sua história, o seu exemplo vivo de fé, tenha nos tocado profundamente a alma, nos sensibilizado, a ponto de nos fazer chorar, de fazer-nos derramar lágrimas, entender o exercício de uma alma que traz em si a fé inabalável no amor do alto, ainda que nos sensibilize o exercício constante, o burilamento, o aperfeiçoamento, o aprimoramento, a robustez da minha fé. Sou eu que tenho que trabalhar, que buscar compreendê-la, entender os aspectos frágeis que precisam ser fortalecidos. E nas circunstâncias dolorosas, diante das tempestades, dos maremotos, quando nós nos vemos, assim como Pedro,
que caminhando sobre as águas, quando se viu diante de uma potencialidade a qual ele nem sabia que era capaz, em alguns instantes chegou a pensar, mas eu consigo? Será que eu consigo? No instante em que fraquejou na fé, começou a afundar. Isso nos fala de uma metáfora profunda, porque fraquejar na fé já nos coloca na condição de vulnerabilidade. Mesmo que estejamos diante do Cristo, se não formos capazes de confiar nessa força que habita em nós e que é concedida amorosamente pelo alto, fraquejaremos e já seremos vítimas da nossa própria invigilância e da nossa própria incredulidade. Por isso que o convite que os irmãos da espiritualidade nos fazem, o convite é para que estejamos atentos nesse exercício contínuo de fé. É um exercício que exige de nós uma força contínua para que enrijeçamos essa musculatura da fé. Principalmente nos tempos desafiadores, principalmente em tempos em que nos é testado a todo tempo, nos colocada em xeque, à prova, a nossa resistência. Não poderíamos deixar de citar o Evangelho, segundo o Espiritismo, no seu capítulo 19, a fé transporta montanhas. E o próprio Evangelho nos fala que a fé que transporta montanhas, as montanhas se referem às dificuldades. E as dificuldades, quando postas em condição acima de nós, elas se apresentam tal como uma montanha. Parece tão grande, tão maiores do que a nossa capacidade de suplantarmos, de atingirmos o seu cume. Parece que nós somos tão pequenos, mas na afirmativa do Cristo, a fé desloca montanhas. Ou seja, é um sentido metafórico de dizer que não há barreiras, não há dificuldades, ainda que se apresentam aparentemente maiores do que nós, que não sejam combatidas, ultrapassadas pela fé. Isso é uma afirmativa do Cristo. Mas Ele nos faz um convite para que a nossa fé seja uma fé viva. Aliás, Jesus nos faz convites constantes para que sejamos protagonistas das nossas vidas, artífices dos nossos destinos. Quando nos fala, batei e a porta se vos abrirá, é o convite primeiro para que nós executemos a ação. Buscai e achareis. Não acharemos se não buscarmos. O primeiro passo somos nós que temos que dar. E aí, no capítulo A Fé Transporta Montanhas, o item A Fé Religiosa, condição de fé inabalável. No item 6, nós destacamos algumas falas, alguns trechos. Nada examinando, a fé cega aceita sem verificação, assim, o verdadeiro como falso. E a cada passo se choca com a evidência e a razão. Por isso que a fé cega, ela não se sustenta. Quando ela não é refletida, ancorada pelo exercício da razão, aliado ao sentimento de humildade e à resignação, ela se torna uma fé muito frágil. E aí mais adiante nós temos levada ao excesso produz o fanatismo. Assentando no erro, cedo ou tarde desmorona. Somente a fé, que se baseia na verdade, garante o futuro. Mais adiante no item 7, disse vulgarmente que a fé não se prescreve, donde resulta alegar muita gente que não lhe cabe a culpa de não ter fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve, nem o que ainda é mais certo se impõe. Não, ela se adquire,
e ninguém há que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Não, ela se adquire e ninguém há que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais básicas e não de tal ou qual crença particular. Não é a fé que compete procurá-los, a eles é que cumpre ir-lhe ao encontro. E se a buscarem sinceramente, não deixarão de achá-la. Tende, pois, como certo que os que dizem nada melhor desejamos do que crer, mas não o podemos, apenas de lábios o dizem, não do íntimo. Porquanto ao dizerem isso, tapam os ouvidos. As provas, no entanto, chovem-lhe ao derredor, porque fogem de observá-las. Da parte de uns, há descaso, da de outros, o temor de serem forçados a mudar de hábitos. Da parte da maioria, há o orgulho, negando-se a reconhecer a existência de uma força superior, porque teria de curvar-se diante dela. Olha que importante os espíritos nos trazem. E eles destacam os aspectos que, na maioria das vezes, dificultam o desenvolvimento e o aprimoramento dessa fé robusta. E nós vamos repetir. Da parte de uns, há descaso. E analisando o contexto que nós vivemos na atualidade, eu costumava dizer isso em outra oportunidade, que é como se todos nós fôssemos pegos e convidados, convocados na verdade, porque convite você pode negar e convocação tem algo da ordem da obediência imediata. Todos nós fomos convocados a um franco, forte exercício da fé. Porque nessa prova de resistência, muitos de nós nos encontrávamos como esses irmãos citados aqui. Alguns encontravam-se em descaso, com a musculatura da fé muito flácida, porque não a tratavam como deveria tratar. Envolvidos que estavam nos brinquedos, como nós dissemos, que distraem das nossas próprias dores, é verdade, que servem para nos entorpecer diante dos conflitos, diante dos momentos aos quais nós não conseguimos suportar, mas há outras formas. E Jesus nos mostra isso. As dores, elas vêm como exercício muito importante de autodescobrimento e de fortalecimento da alma, como nos lembra Leon Denis no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Mas ainda há aqueles que há a presença do temor, o temor de serem forçados a mudar de hábitos. E quão difícil é para muitos de nós abrirmos mão das nossas zonas de conforto, dos nossos mundinhos aparentemente tranquilos e mergulharmos no desafio de nos tornarmos seres melhores do que somos. A fé nos convida a olhar as paisagens ao nosso entorno de outra forma. E aí há um temor por mudar de hábito. Quantas pessoas dizem, por exemplo, eu admiro tanto a doutrina espírita, mas não me sinto preparado. Leia-se com isso. Não estou disposto a abrir mão daquilo que ainda sinto como tão importante para mim. Eis que às vezes a visita da dor acaba sendo um mecanismo educativo e o processo pelo qual a criatura é convocada de volta para si mesma e para o seu encontro com a verticalidade sagrada, que é esse encontro com o alto.
Mas ainda há um terceiro aspecto, que é o orgulho, que é negar a si o reconhecimento de que há uma força superior e se curvar diante dessa força superior. Lembrando que os dois itens mais citados no Evangelho como obstáculos ao desenvolvimento e aprimoramento da alma em termos de evolução encontram-se o orgulho e a vaidade. Porque elas obscurecem, enrijecem o solo sagrado da humildade, e que é justamente um dos pilares do exercício da fé verdadeira. O deixar-se, entregar-se ao colo amoroso divino, qual como uma criança que está às vezes numa situação de perigo, está no alto de uma árvore, ou numa posição de superior e ela avista o adulto, e ela se lança nos braços do adulto sem o menor temor, porque tem a certeza de que ele a acolherá nos braços. Assim deveríamos ser nós, diante do Pai Maior. E assim, mais adiante, o Evangelho nos diz, em certas pessoas, a fé parece de algum modo inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la. O exemplo daquele irmão portador de uma cegueira gerada por uma doença, gerada pelo diabetes, que se pôs a andar sozinho no centro da cidade, sem apoio, mas confiante de que o alto lhe ampararia. Era certeza absoluta de que o alto não o deixaria só nem desamparado. É um exemplo de uma alma amadurecida na fé. Uma alma que conquistou puramente, e só ele sabe, a duras penas talvez, a custo de muita dor, de muita privação, mas em nenhum momento largou a mão misericordiosa do Pai. E o Evangelho nos acrescenta: essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de anterior progresso. Em outras pessoas, ao contrário, elas dificilmente penetram, sinal não menos evidente de natureza retardatárias. As primeiras já creram. As primeiras já creram e compreenderam. Trazem ao renascerem a intuição do que souberam. Estão com a educação feita. As segundas, tudo têm de aprender. Estão com a educação por fazer. Ela, entretanto, se fará, e se não ficar concluída nesta experiência, ficará em outra. A resistência do incrédulo, devemos convir, muitas vezes provém menos dele do que da maneira por que lhe apresentam as coisas. A fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita, daquilo em que se deve crer. E para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega já não é deste século. Mais adiante, lá no finalzinho já. Não admitindo provas, a fé cega, ela deixa no espírito alguma coisa de vago que dá nascimento à dúvida. A fé raciocinada pode apoiar-se nos fatos e na lógica, e nenhuma obscuridade lhe deixa. A criatura então crê porque tem a certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Eis porque não se dobra. E aí a frase tão conhecida de todos nós: fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. É o convite
para que possamos aliar sentimento e razão, fé e racionalidade. É um exercício contínuo, constante, porque toda vez que somos visitados pelas incertezas e por aquela sensação de desamparo, da ausência da paternidade divina em nossas vidas, devemos pensar: meu Deus, Tu és amor em plenitude. Se a dor me bate à porta, se a angústia me toma o coração, me auxilia, Senhor, a entender o que esses sinais querem dizer a respeito de mim mesma, o que essas lições querem me fazer entender a respeito dos verdadeiros sentidos da minha vida. Auxilia-me, Senhor, a ter a coragem de caminhar até o final, até o desabrochar de uma vida nova e plena. Ajuda-me, Senhor, a passar por essa travessia difícil, ancorada em Ti, sustentada nessa fé que me fala de um amor incondicional de Ti para com Teus filhos. Porque se até nós, pais e mães da terra, temos comiseração, compaixão, piedade dos nossos filhos que erram, que tomam estradas equivocadas na vida, o que não achar do Pai bondoso e justo? Qual o pai que seu filho pede pão, que lhe dá uma pedra? Mas precisamos fazer a nossa parte. Usar as nossas energias, as nossas forças para fazer a nossa fé sempre viva. E já nos dizia Paulo, a fé sem obras é morta. Convidando-nos para que a fé ganhe forma, contorno, e a fé ganha contorno e se torna mais viva do que nunca com a caridade, que não precisa ser necessariamente ou pura e simplesmente a caridade material que socorre, que ampara, que alivia, mas há outras formas de caridade, pelo exercício da comiseração, do perdão, da paciência, a capacidade de nos doarmos de nós mesmos para aquelas criaturas solitárias, através de uma ligação amiga, fraterna. Exercitar a fé, sobretudo, ligar para alguém descrente que está em angústia, passando por depressões profundas ou em solidão e falar a respeito do amor de Deus por nós. É transformar sempre, é adubar sempre esse solo para que ele possa gerar cada vez mais frutos e que possa desenvolver dentro de nós essa grande e imensa árvore de virtudes de fé, que é capaz de brotar, de fazer desenvolver vários frutos que matam a fome e a sede de paz e de esperança naqueles que ainda não conheceram a mensagem libertadora. Assim, queridos amigos, agradecendo a paciência de todos nesta noite, perdoem-nos as falhas, perdoem-nos as interferências externas. Vivemos nesse mundo mediado pelas tecnologias e sofremos as injunções de estarmos envolvidas nesse meio, né, de circunstâncias que são alheias às nossas vontades. Mas agradeço a generosidade da atenção de vocês, rogando ao alto que nesse instante possa tocar todos os corações, em especial aqueles aflitos que fraquejam na fé, que se sentem sem esperança, sem vontade de erguer-se, achando que não conseguem dar os passos na direção da própria paz e da mudança do seu sentido de viver. Que o Mestre Jesus seja contínua e eternamente essa companhia que nos visita as horas, os dias, não só hoje, mas por todo sempre. Que assim seja. Muito obrigada.